E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é José Marcolino e eu sou um dos fundadores da Educa. Hoje temos mais um vídeo da área de carreiras e hoje a gente vai falar especificamente sobre engenharia civil. E, junto comigo, temos o Pedro. Se apresenta aí. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dessa playlist que te mostra, né, o que o curso te aguarda dentro da USP. E hoje eu tenho a honra de trazer um amigo de mais de 20 anos, né? A gente estava até comentando antes, o nosso entrevistado de hoje, a gente estudou junto desde a primeira série. Não junto porque ele era do período da tarde, mas depois a gente acabou ficando na mesma sala e é uma amizade que eu guardo com muito carinho até hoje. Então, Henrique, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho de você. E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente sempre nunca sabe que hora o pessoal está vendo, né? Não pode cair nesse ciclo. Me chamo Henrique, eu sou engenheiro civil formado pela Poli. Eu entrei no ano de 2013, me formei em 2017. Como o Pedro disse, somos conhecidos de longa data. Espero que isso não enviese aí as conversas, né? Ninguém pode ficar contando o passado do outro. Mas basicamente a ideia é essa. Eu estou aberto para a gente conversar sobre a minha vivência na Poli, tudo que antecedeu a minha decisão de entrar na engenharia, o que veio depois de fruto colhido ou fruto perdido depois desse período. E é isso aí, vamos bater papo. Bacana, Henrique. Bom, então, assim, a nossa ideia aqui é bater um papo e tentar seguir o máximo a linha cronológica das coisas. Então, vamos voltar antes da poli, né? Como que você decidiu que era engenharia? Como foi o seu processo de decisão também de qual faculdade você ia fazer? E, principalmente, né, quando você decidiu que era civil o curso que você ia levar para a vida? Boa. Então, basicamente, eu acho que a ideia de fazer engenharia veio. Praticamente todo mundo que acaba caindo na engenharia tem essa mesma noção, acho, que é a curiosidade de entender como as coisas funcionam, como que elas são feitas. Eu tinha uma mania de quebrar coisas para ver como que era dentro, então eu ficava mais feliz às vezes quando o brinquedo quebrava para eu ver o mecanismo dele do que ficar triste porque o brinquedo quebrou. Isso sempre foi uma coisa que sempre me moveu, eu sempre tive esse interesse e, claro, pela própria aptidão em algumas áreas que eu percebi ao longo do colégio, eu sentia que engenharia seria um resultado interessante para eu uh, buscar conhecer, buscar aprender, e aí a carreira de engenharia acabou me saltando os olhos nesse sentido. No terceiro ano, eu já tinha feito, no segundo ano, aqueles testes pré-FUVEST, né? E aí no terceiro ano eu prestei FUVEST e Enem. Pelo Enem, eu passei direto no Instituto Federal de São Paulo e eu estava feliz, tipo, ó, passei no, pelo menos, eu não passei tentei entrar na Poli, não consegui no terceiro ano, mas como eu tinha passado no Instituto Federal e o meu critério para entrar na faculdade, na universidade, era muito simples, era custo zero, eu não queria pagar pela universidade. No caso, meus pais não queriam e eu reforçava essa ideia. Então, nesse sentido, eu estava satisfeito com o Instituto Federal. Eu não tinha nenhuma noção de que existiam ferramentas de transferência e isso era até pouco falado na época que eu estava com essa ideia de ir para o Instituto Federal, mas eu conversei com meus pais, decidi que ia. E nessa época, assim, eu tinha um tio que chegou para mim e falou: não, você vai fazer cursinho, você vai ficar um ano no cursinho e você entra na Poli que eu sei que você consegue. E aí, papo vai, papo vem, eu acabei aceitando, ó, vou fazer um ano de cursinho e independente do que acontecer, o que der de resultado no fim desse ano, eu entro. E eu vou aceitar o que vier. Então, no fim de um ano de cursinho, ano de 2012, eu prestei novamente só FUVEST e Enem, e aí eu passei na Poli para a área da civil. Eu acabei escolhendo como primeira opção civil, a segunda opção eu escolhi produção e a terceira química. E é engraçado isso porque, não sei se você lembra, Pedro, mas a gente tinha um colega lá da Joana também, o Giovanni, ele já estava na Poli, né? Ele já estava no primeiro ano da Poli nessa época,
E ele chegou para mim e só faltou me chamar de burro, né? Por que você escolheu a civil como primeira opção, se é geralmente é o que o pessoal escolhe por último, porque é para pegar o resto, né, de que o pessoal não entrava, porque pelo menos no ano que eu entrei, a civil era mais fácil de entrar, então você primeiro tentava entrar na química, ou seja, os mais difíceis, depois o resto ia para civil. Só que eu sempre quis entrar na civil, então, nesse sentido, deu certo, eu entrei na civil e comecei a graduação em 2013. Cara, eu, assim, né? Vamos tentar segurar a emoção ao longo aqui dessa conversa, né? Mas, assim, o Henrique, ele sempre foi uma referência para mim. O Henrique, ele sempre foi aquele cara, o seu companheiro, assim, o Henrique é um dos meus melhores amigos até hoje. Na época da escola, foi o meu melhor amigo. E eu lembro que, assim, eu via ele fazendo, sabe? Era como se tivesse o espelho. Era uma pessoa a mais dedicada que eu conhecia, a pessoa que ia melhor nas disciplinas. E eu acho legal, sabe? Se você está ouvindo isso e se você teve essa pessoa de referência, inclusive nisso que o Henrique falou, dele não ter desistido da primeira vez, eu acho que foi o principal que eu me inspirei. Eu lembro dessa situação, né, de você não ter passado de primeira. Eu lembro também que tinha sobrado vaga, né, para a lista remanescente. Você tinha chance de ter passado de primeira se tivesse colocado engenharia de petróleo, por exemplo, mas decidiu entrar por onde você queria. E, cara, eu fui levar isso para mim, né, mais Só, para só, frente. só um ponto, Pedro, desculpa Pode falar, interromper, pode falar, mas pode falar. você vê que o amigo é bom quando ele lembra algo que eu não lembrava, porque realmente tinha essa chance se eu tivesse escolhido a área certa nas outras chamadas, né? E realmente eu já tinha esquecido disso, foi uma boa lembrança, obrigado. Não, e aí eu lembro disso, né? Eu cheguei a conhecer seu tio também, inclusive a gente estava compartilhando aqui, né? Eu era o filho de vó, não saía de casa, inclusive o Henrique foi a primeira vez, o primeiro amigo que minha mãe deixou dormir na casa, né? Dormir fora de casa. Então, uma família maravilhosa. Eu conheço o irmão dele, a gente estudou junto a vida inteira, né? Eu com o Henrique, mas o irmão dele menor a gente acompanhava também. E isso, né, de não desistir, de querer. Eu lembro que você tinha entrado no Instituto Federal, mas você tinha até comentado, né, que era uma das primeiras turmas, tinha aquela questão de insegurança. E assim, cara, eu acho que você que está ouvindo, você tem que se colocar nessa posição, né, se questionar. Você se identifica com os melhores? Eu via que os melhores estavam na Poli. O meu sonho sempre tinha sido fazer engenharia. E, cara, uma das minhas maiores referências, que era o Henrique, estava lá. Então, é mais essa motivação, né? De se você está ouvindo isso, se você teve algum colega que passou na USP e você não passou, cara, aproveita, não tá o tempo perdido e vale a pena. Bom, Henrique, dando sequência aí nessa linha do tempo aí, você entrou na Poli, você começou, né? Eu acho que você até entrou na estrutura curricular anterior a que a gente está hoje. Conta um pouquinho para a gente como que funcionava, né, o começo do curso. Eu acho que talvez o começo do curso, não sei se mudou tanta coisa, mas até mesmo conta as suas impressões, né? Acabei de sair da escola, fiz um ano de cursinho, tudo bem, mas cheguei na faculdade, quais foram as suas primeiras impressões daquela realidade nova, assim? Então, cara, quando eu entrei na Poli, era um universo muito diferente, né? Eu estava vislumbrado com tudo, mas eu também senti bastante pressão de buscar resultados mais por mim do que por qualquer um, né? Eu queria me provar e ser merecedor daquele ambiente que eu estava. Isso, ao longo do tempo, acaba se provando ser um pouco uma neura que a gente cria de provar algo que é muito natural. A gente vai ter dificuldades, a gente pode falhar, nada impede disso, mas o problema é que essa pressão você tem que dosar de alguma forma. E, nesse sentido, acabou refletindo um pouco nas minhas decisões ao longo dos anos, né? Como a gente estava comentando, eu decidi por não entrar em nenhum esporte, eu decidi por... Isso também reflete um pouco o meu estado de espírito. Eu cheguei um pouco não querendo interagir tanto fora do que era necessário.
Então, eu não fiz nenhuma extensão, eu não fiz línguas pensando, porque quando, assim, pelo menos na época que eu entrei, tinha muito isso, o pessoal queria entrar e desde já começar a aprender francês, aprender inglês, pensando já no intercâmbio. Eu entrei numa época em que Ciências Sem Fronteiras estava no auge, então todo mundo queria prestar, ter a chance de participar do Ciências Sem Fronteiras para ir para a Europa, para conhecer, para fazer um curso lá e interagir com pessoas de outros lugares, mas isso nunca foi o meu objetivo quando eu entrei. Eu tenho críticas a essa minha decisão hoje em dia, mas na época eu não saberia, né, como isso ia acabar se desdobrando. Mas então, nesse sentido, eu entrei na Poli com o objetivo de terminar a Poli. A minha ideia era, eu quero chegar e fazer em 5 anos, eu consegui fazer isso, mas a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, sobre o que vale ou o que não vale a pena nesse processo e nessa decisão do que você vai fazer e que caminho você vai trilhar. Cada caso é um caso, obviamente, mas eu posso dar o meu depoimento nesse sentido de que vale a pena, até atualmente, voltando um pouco, eu fui do último ano da estrutura curricular 2, né? E o biênio dessa estrutura curricular tinha uma peculiaridade de que todo mundo estudava junto, as salas eram mistas, então você tinha o colega da produção, o colega da química, o colega da mecatrônica, todo mundo junto na mesma sala. Isso de interação entre as áreas era muito benéfico, porque ao longo do biênio, chegava no terceiro, quarto ano, você ainda mantinha contato com essas pessoas, claro, as que você teve maior proximidade no biênio, e você conseguia entender muito o que o outro estava passando, quais eram as dificuldades de cada área. Para quem até queria uma transferência, era mais fácil você conhecer as pessoas, pensando em transferência interna, né? Então, nesse sentido, era muito legal a parte social. Isso eu conheci muitos amigos de diferentes áreas nessa época. Hoje em dia, com a nova estrutura, ficou um pouco mais difícil de você ter esse contato, principalmente em áreas mais distantes, né, áreas que não têm nenhuma relação. Então, nesse sentido, eu considero que você participar de grupos de extensão, que aí sim conseguem conectar essas áreas por outros objetivos, que é justamente a própria extensão, acaba sendo um incentivo a manter vivo essa interação entre as diferentes áreas. Nesse sentido, eu acho muito benéfico. Não foi o que eu fiz, sinto falta de ter feito algo do tipo, mas eu não me arrependo inteiramente, não, porque no fim das contas valeu a pena, eu consegui superar essa angústia, essa neura que eu tinha de preciso fazer as coisas do jeito certo, mantendo esse ritmo, sempre atentando a passar das matérias e focar no meu objetivo de terminar a poli. Bom, teve um momento disso que você acabou tendo contato com a parte mais técnica da engenharia civil, né? Você comentou que você começou sendo monitor de duas disciplinas, né, de concreto e de metálicos, e aí a partir disso é onde o seu rumo foi traçado, né? Que seria trabalhar efetivamente com a parte técnica de engenharia civil. Hoje a gente sabe, né? Inclusive, eu acho que desse trio aqui, eu sou o único que ainda está na Poli, né? O José se formou no final do ano passado, mas a gente vê uma realidade onde na escola uma das menores prioridades é o aluno voltar para a parte técnica. Hoje a gente flerta bastante com o mercado financeiro, com as startups, enfim. O que não falta é a gente querendo contratar a galera lá da Poli. Então, hoje acaba sendo até uma exceção isso, a pessoa que efetivamente vai trilhar a parte da engenharia na prática. E é isso que a gente está tentando trazer para cá, né? São as pessoas que efetivamente fizeram o curso e hoje trabalham na prática com a engenharia que fizeram. Então, conta para a gente aí, como que foi esse comecinho de interação sua com a parte técnica da engenharia civil? E que parte era essa, né? Beleza. Assim, voltando no tempo, então, da época que eu entrei na Poli, comecei a fazer a Poli, é importante ter esse paralelo histórico, né? A época que eu entrei da Poli, principalmente na engenharia civil, a gente estava num boom
busca por engenheiros civis para trabalhar nos projetos, principalmente a época da Copa e das Olimpíadas, então os escritórios estavam fervendo. Além disso, os bancos também estavam, o mercado financeiro como um todo estava puxando muita gente, então a gente chegou na Poli com a promessa de que, olha, se você der bobeira, você vai estar lá na frente do biênio, vai pegar um banco e vai te levar embora e você já está no mercado de trabalho. E isso tinha um gostinho de esperança também, né? Então eu fiquei esperando alguém me chamar ao longo da Poli. Isso a gente foi vendo que o mercado começou a encolher, já começou a entrar um pouquinho toda aquela questão da crise e as nossas expectativas de mercado de trabalho foram mudando bastante ao longo da graduação. Chegando lá da metade para o fim, a gente precisa, né, de cumprir algumas disciplinas de estágio, e isso nos últimos anos foi uma preocupação enorme para mim, porque eu não me via. Primeiro de tudo, eu não me via no mercado financeiro, eu não me via em consultoria, eu não me via em nada que não fosse relacionado à engenharia, talvez por, eu não diria ego, mas talvez por um compromisso que eu havia assumido comigo mesmo na época que eu entrei na Poli. Eu queria dar uma chance para a engenharia. Se eu estava me formando em engenheiro, eu queria atuar como engenheiro, pelo menos em uma oportunidade que fosse, para eu, de fato, poder falar que, olha, eu sei o que é bom, eu sei o que não é, eu sei o que é adequado para mim, o que não é, pensando em engenharia. Eu queria, para mim, era cumprir um ciclo, né? Fazer algum estágio ou trabalhar em um escritório de engenharia. E, nesse sentido, a minha vontade, quando eu comecei a Poli, era de trabalhar no canteiro de obra. Eu queria, olha, terminando na Poli, eu tenho certeza, eu vou botar a bota, botar o capacete e vou para o canteiro, vou trabalhar com peão, vai ser minha área, eu gosto disso. Aí no meio da Poli tem umas disciplinas que eram justamente de pegue a bota, coloque a bota, põe o capacete, vá no canteiro de obra, aprender como funciona e apresenta lá na apresentação, faz uma apresentação na disciplina, né? A parte que eu mais gostava era da apresentação, eu não gostei de ir para o canteiro. E isso é uma coisa que acabou me deixando preocupado. Já, o que eu vou fazer então se o meu negócio não é canteiro de obra? E aí, ao mesmo tempo, nessa época, eu já estava fazendo disciplina de concreto, concreto 1, concreto 2. Para quem não é da área da civil, acha esse nome estranho, né? Mas tem a disciplina de estruturas de concreto lá. E assim que eu entrei em concreto 2, abriram vagas para ser monitor de concreto 1. E era uma oportunidade que eu achei interessante. Como eu já havia comentado, eu não tinha feito nada até ali de extensão, de iniciação científica, eu não havia feito, já meio que perdi o ônibus no ponto. E então eu via uma oportunidade de fazer monitoria, estar perto dos professores e ajudar de alguma forma, e ao mesmo tempo receber uma bolsa, o que nunca é mal-vindo, né? Sempre bom. E aí, nesse sentido, eu apliquei para essa monitoria, consegui ser monitor, e lá eu conheci os professores. E dentre esses professores, tinha um professor que havia acabado de chegar, ele entrou na última leva de contratações da Poli, no período de 2014 a 2015, e como ele não conhecia muitos alunos e eu era monitor dele, eu acabei ficando no radar dele, né? Então, um tempo depois, ele abriu uma empresa, um escritório pequeno de cálculo estrutural, voltado para estruturas de concreto, estruturas metálicas e estruturas mistas. E aí ele me conhecia e me chamou para trabalhar com ele no estágio. E nesse sentido foi uma verdadeira bênção, porque eu e mais os meus colegas, a gente estava no puro desespero de encontrar estágio, e nesse sentido eu digo, tanto na área da engenharia, que era o que a gente estava fazendo, como fora da área, principalmente porque naquela época que eu não sei como que é atualmente, mas naquela época o setor de estágios estava extremamente rigoroso com
pessoal fazendo estágio que não era da área estritamente a que você fazia. Então, o banco estava quase impossível, a não ser que você justificasse muito bem o que você vai fazer no banco, que tivesse alguma relação com a engenharia, estava muito complicado. Então, não era o meu objetivo, mas realmente muita gente teve dificuldade nessa época, e virar trabalhar com esse professor foi muito bom, porque acabou até me despontando interesses até de entrar no mestrado, que é o que eu estou fazendo atualmente. E assim, falando um pouco mais sobre a estrutura de civil da Poli. Então, você já falou da matéria que tem de concreto, eu sei que vocês também têm saneamento, tem aeroportos, putz, são várias áreas, assim. Tem como você falar para a gente quais são as grandes áreas, como é que é dividido, que matérias que você tem, que matérias você mais gostou, além de concreto, que você foi monitor, né? Mas enfim, dá um overview geral, assim, de que é civil na Poli. Bacana. Então, entrando na civil, você tem 4 grandes áreas, diria assim, né? Você tem a área de transportes, PTR, você tem a área de estruturas e geotecnia, que é o PEF, você tem a área de construção civil, que é o PCC, e você tem o PHA, que é a parte de ambiental e hidráulica. E só pela gama de áreas diferentes que você tem dentro da civil e que você tem matérias obrigatórias de todas essas áreas, dá para você entender como que é gigantesco a quantidade de caminhos que você pode traçar e, às vezes, muitas vezes por causa disso, a gente acaba não aprofundando tanto nessas áreas. Muita gente diz, e acho que até de uma forma maldosa, que a civil é coxa. Nesse sentido, por favor, não levem isso como uma verdade, mas é muitas vezes por causa realmente dessa amplitude imensa que tem de disciplinas diferentes e que você tem que passar por todas. Você tem muitas optativas, claro, mas as obrigatórias já são muito amplificadas em diferentes áreas que você pode trabalhar. Eu acabei ficando mais na área de estruturas e geotecnia, né? Na verdade, dentro de estruturas e geotecnia, eu fiquei mais na parte de estruturas. Geotecnia eu nunca fui tão chegado, mas existem muitas oportunidades dentro da civil, principalmente para quem gosta de estudar diferentes coisas e não perder o tato com elas, porque nesse sentido, eu acredito que a engenharia civil seja um dos melhores lugares para quem quer ser um engenheiro generalista, que é basicamente o engenheiro que resolve problemas no geral, aceita um desafio e busca a solução, não importa que área seja relacionada, pensando, claro, em transportes, ambiental, estruturas e a que faltou foi construção civil. Isso. Então, nesse sentido, é muito interessante estudar sem ter essas amarras do que você quer fazer, porque a civil muitas vezes engana. Você entra pensando numa coisa e acaba indo para outra totalmente diferente, porque você tem realmente uma exposição a muitas áreas diferentes. E hoje, pensando que para o futuro, todas elas acabam se encontrando na questão da tecnologia, então é bom você sempre estar aberto a essas oportunidades, porque no fim das contas eu virei engenheiro calculista estrutural, assim, falando de uma forma bem exagerada, porque não fiquei tanto tempo. Na verdade, eu fiquei desde 2017 até o ano passado trabalhando unicamente com cálculo de estruturas, mas hoje em dia eu estou trabalhando com algo que não tem muito a ver com o cálculo estrutural, mas que tem tudo a ver com engenharia civil. Então eu não perdi essa linha, mas eu mudei totalmente a minha visão e a forma como eu tenho trabalhado, justamente porque estar na civil me deu essa amplitude de informações que eu consigo juntar agora dentro do mercado de trabalho. Pode falar, José. Eu ia falar agora mais em relação aos professores, né? Quem leciona as disciplinas e tudo mais. A gente costuma dizer aqui que muitas vezes os professores são aquelas pessoas que estão na nossa referência bibliográfica ou num livro que escreveu, que são referência aí no Brasil inteiro.
Você teve contato com esses professores também na engenharia civil? Quem foram os seus professores ali, referência? Como é que foi? Essa é uma boa pergunta, porque quando eu estive ao longo da graduação, a gente teve muito contato com professores que são referências, mas muitos deles não foram diretamente os meus professores, porque teve uma leva de professores aposentados, e claro, aqui eu quero deixar claro que eu estou me referindo à área que eu mais me dediquei ao longo da graduação, que foi a parte de estruturas. Muitos desses professores emblemáticos da, da engenharia civil, pensando na parte de estruturas, já estavam aposentados, eram professores que esporadicamente vinham para a Poli para ministrar uma aula ou até para abrir gavetas, porque eles têm muito material lá, né? Então, vira e mexe você encontrava, você transita dentro não só das áreas comuns, mas também dentro dos departamentos, você vai encontrar a referência lá do rodapé, a referência do artigo, a referência do livro, do congresso, o cara que está em destaque. Os professores, agora pensando também um pouco, não só na graduação, mas na pós, que eu fiz a partir de 2018 lá na engenharia de estruturas, você está em contato direto com o que tem de referência, não só nacional como internacional, porque esses professores, por serem referências nacionais, conseguiam trazer muitas vezes os caras que são referência mundial para introduzir palestras, apresentar cursos. Ao longo da minha pós, inclusive, a gente teve cursos com professores da Alemanha e da Itália que eram referência mundial no assunto que era tratado nas disciplinas. Então, só de você saber que você está nesse ambiente já é muito bom. Além disso, não só pensando do lado acadêmico, mas também do lado profissional, você está diretamente em contato com os professores que, se não são os donos, os presidentes, seja lá o que for, dos grandes escritórios de engenharia e de cálculo da cidade, do Brasil, você está com os professores que são consultores diretos desses escritórios. Então, você ter uma boa relação com eles, e aí, de novo, eu lembro, assistindo a entrevista do João, né, de Minas. Isso do João Pedro. Isso, ele comentou que é, lá na Minas era muito bom, era muito fácil de conhecer os professores, porque as turmas eram de 10, 15 pessoas. Na Civil são 200 contigo, cara. Então, se você quer ser reconhecido minimamente, aí você tem um pouquinho de esforço, mas ele não é também muito grande, porque a maioria das pessoas que estão com você, infelizmente, eles não querem participar muito. Então, é muito importante nesse sentido você entender que isso é uma coisa que eu sempre levei comigo ao longo da graduação. Você precisa entender que a Poli como um todo, mas aí falando na engenharia civil e os departamentos, é um grande clube de oportunidade lá dentro. Lá é uma bancada de oportunidades se você souber transitar entre os professores, se você tiver os contatos, você pode ter muitos contatos depois que você se forma de colegas que se formaram com você e que estão trabalhando aqui ou lá. Mas se você quiser ficar na engenharia civil, os professores são fundamentais de você ter contato, porque, querendo ou não, eles são os que encabeçam as áreas em que você quer buscar. Isso aí também, aí eu não estou me restringindo à parte de estruturas. Os principais da área de ambiental, hidráulica, estão na Poli, de transportes, as principais empresas de logística estão, os donos ou os principais consultores estão na Poli, então todos esses principais estão na área que você está. Pensando em colegas, eu consigo contar nos dedos os que ficaram, de fato, trabalhando com engenharia. É por isso que, às vezes, se você quiser alguém para te indicar trabalhar no mercado financeiro,
trabalhar em consultoria, aí você vai ter bastante amigo para te ajudar nesse sentido. Mas na civil, os que vão te ajudar a subir pensando em, ah, em trabalhos voltados à engenharia são, na sua maioria, os professores mesmo. Eu acredito que são a principal fonte de ajuda nesse sentido. Cara, é bacana, né? Ver esse leque de oportunidade que a Poli tem. E eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Até mesmo o Henrique sabe, né? Desde que eu entrei na Poli, o momento que eu entrei na Poli foi a realização de um sonho, né? A transferência foi a porta que eu consegui realizar esse sonho. E você que está ouvindo a gente, essa daqui é a sua segunda chance de aproveitar o que você não aproveitou na sua faculdade. Então, muitas vezes, assim, o que eu percebo é uma maturidade maior. É como, por exemplo, se o Henrique tivesse uma segunda chance de começar a poli de novo. Eu já estava no final da minha primeira graduação, quando eu decidi que eu ia tentar, que eu ia fazer onde eu sempre sonhei. E quando eu cheguei com uma postura totalmente diferente. Eu já sabia mais ou menos os caminhos, eu já tinha uma experiência maior para saber que eu precisava buscar as oportunidades. Se na faculdade que eu fazia antes, que assim tem todos os seus méritos, é uma excelente faculdade, já tinha as oportunidades, ali ia ser assim, onde todas elas nasciam, né? Ia ser tipo a nascente do rio das oportunidades. E dito e feito, né? A gente consegue ver que várias coisas ali vão para frente. Como a gente sempre fala, eu bato muito na tecla, a USP está na vanguarda de tudo há muito tempo. Então, é caminhar ali nos corredores da faculdade e ver as referências bibliográficas dando passos, né? Inclusive, assim, eu acho que o último vídeo que a gente gravou, né? Não sei até mesmo a sequência que vai sair de postagem, mas o último que a gente gravou foi para engenharia ambiental e foi isso que a gente ouviu, né? Muitas das referências caminham nos corredores. E na Minas também, que a gente já fez com o João, tem também o professor Arthur Pinto Chaves, é como se fosse o Papa, né? Os 6 volumes da bibliografia dele são referência para o nosso curso inteiro. E é um prazer, assim, poder, até mesmo agora nessa época do Google Meet, abrir aqui o Google Meet e olhar lá um senhorzinho que carrega tanta experiência assim. É diferente, não é em qualquer lugar que você encontra. Eu acho até muitas vezes, né? Eu estava comentando essa experiência de você ter a visão de fora da poli, né? Tanto o Henrique quanto o José, eles entraram pela FUVEST e não tiveram essa visão de quem está fazendo uma outra faculdade pensando, pô, mas o que será que eles fazem lá na Poli? E eu tenho certeza que se você está aqui e está ouvindo até agora, isso é uma das coisas que te incomoda. É de pensar assim, pô, hoje eu estou num lugar, é um lugar bacana, mas você fica lá toda hora, poxa, mas e se eu tivesse lá? Eu ia estar tendo aula com quem? Nas disciplinas de estruturas eu ia estar vendo o quê? Era uma coisa que eu mesmo fazia. Então, talvez até um ponto de gatilho para você tomar a iniciativa e decidir que a transferência é realmente o primeiro passo para você começar a construir esse sonho. Eu posso dizer, né? O Henrique até viu muitas vezes, o José conviveu comigo bastante tempo. Até hoje o meu brilho no olho de estar ali é o mesmo. Pode ser semana de prova, pode ser o pior dia da minha vida. Passou ali daquele portão, é aquela sensação de que eu sempre sonhei estar aqui. E missão cumprida, né? É a melhor sensação de todas. Bom, José, você tem mais alguma pergunta? Eu ia perguntar, acho que desse período aí, né, do final da formação para o mestrado, como é que foi? Por que que você decidiu fazer mestrado? Você comentou já que gosta, mas dá uma aprofundada aí nesse ponto pra gente. Boa. Então, eu estava terminando a graduação, eu entrei naquele estágio com aquele meu professor, e quando eu estava chegando perto da formatura, né, eu entrei num novo dilema, que é agora eu não seria mais estagiário, né, eu começaria a trabalhar de fato, tendo todas as responsabilidades, todos os ônus e os bônus de ser alguém que se formou. E nesse sentido eu não me sentia completo. Às vezes isso pode talvez refletir um pouco daquilo que eu falei no momento que eu entrei na graduação, que eu queria me provar e chegando no final eu ainda sentia que faltava alguma coisa para que eu pudesse ter confiança suficiente para trabalhar com
projeto e cálculo estrutural. E aí, nesse sentido, e eu acredito que isso, acho que 9 em cada 10 engenheiros ficam com essa sensação quando terminam. Poxa, mas como é que eu vou fazer agora? E ainda mais na época que eu estava de era uma competitividade muito grande no mercado, porque eram poucas vagas, muitos escritórios já haviam sido desmontados e setores de escritórios haviam sido desmontados por causa da crise. Então, tinham muitos profissionais com 10, 15 anos no mercado que estavam competindo com a gente, e, claro, não exatamente pela mesma vaga, mas isso meio que retratava um pouco da época de falta de oportunidade. Então, eu meio que uni o útil ao desagradável. O desagradável é que eu não me sentia confiante de já trabalhar desde já assinando, né, projetos de cálculo estrutural, e o útil de, por eu estar nesse estágio com esse professor que era da Poli, ele me abriu a porta. Olha, se você fizer o mestrado, a gente continua fazendo os projetos junto e a gente consegue, nesse meio tempo, eu vou ter uma chance de aprender coisas que na graduação a gente acaba não aprendendo, eu vou conseguir avançar em aspectos que são fundamentais para quem vai trabalhar com projeto e cálculo estrutural, e ao mesmo tempo eu tenho mais esse tempo de amadurecimento, eu tenho mais esse tempo de trabalhar junto com esse meu professor na empresa dele, e aí acabou funcionando nesse sentido. Com a pandemia, as coisas meio que ficaram um pouco mais conturbadas, então a minha pós-graduação acabou estendendo um pouquinho, mas eu estou no final desse período e, como eu havia comentado, eu acabei saindo, eu ainda tecnicamente estou disponível para projetos, mas eu dei uma pausa com esse meu professor, ele inclusive pegou um tempo fora da Poli agora, ele é de Recife, voltou para Recife, questões da pandemia, e eu acabei entrando em um novo projeto, que é pela FDTE, e tenho trabalhado com ele agora numa área que não é exatamente cálculo estrutural, mas sim voltado para a implementação de soluções de cidades inteligentes para a cidade de São Paulo. Então, foi uma virada de 180 graus, mas ainda tenho trabalhado muito com coisas que me acompanharam ao longo da graduação. Inclusive, quem me chamou para esse projeto, o qual eu integrei lá na FDT, foi também um professor da Civil. Então, de novo, você ter os contatos acabam, e claro, os contatos e tendo boas indicações, fatalmente você consegue ter oportunidades, e não digo oportunidade de furar a fila de alguém, mas sim de ser reconhecido. Eu acho que isso é algo que as pessoas precisam levar em conta quando estão ao longo da graduação, pensando só em terminar a poli e, olha, depois que eu terminar eu vejo o que eu faço. Não, ali você está tendo muitas vezes contato com as pessoas que são as principais transformadoras da área que você está. Então, você estar perto delas, entender a temperatura do mercado, entender a temperatura da academia, porque, claro, você, ao longo da graduação, você tem as duas opções. Você pode ir para o mercado, você pode continuar na área acadêmica. É bom você ter essa noção por parte de quem está lá e por parte de quem acaba trazendo essas oportunidades, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi uma das principais experiências e um dos principais aprendizados que eu tive ao longo da graduação e nesse começo e ao longo da pós-graduação também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você se sente preparado? Cara, hoje eu me sinto muito mais preparado do que quando eu terminei a graduação. Só que hoje em dia eu também estou, agora com esse novo trabalho, eu estou começando a enxergar
um leque maior, que é aquele leque de quando eu entrei na civil mesmo, que olha, tem tanta coisa, eu não sei para onde eu vou. Agora eu tenho uma sensação que eu posso ir para onde eu quiser ir dentro dessa área, ainda mais pensando na aplicação da tecnologia, que é aquilo que eu comentei. Todas essas áreas podem se convergir quando você está tratando agora do novo mercado de trabalho, que o enfoque é o avanço tecnológico. A gente não pode ficar alheio a isso, por mais que às vezes o método que a gente aprende ao longo da graduação seja um pouco antitecnológico. A gente ainda está muito apegado em coisas que não são o que o mercado busca hoje em dia. Mas isso é algo que também a gente precisa estar ligado ao longo da graduação. Eu sempre lembro que os professores falavam, né? Tipo, não é você saber mexer no software, de colocar os números lá, porque isso meio que qualquer um faz, qualquer um vê lá um manual na internet e vê. Mas e quando dá o problema, quando aparece algo errado, quando aparece algo que não é comum, você saber interpretar aquilo, aí sim você precisa dos fundamentos, por isso que a gente precisa ter isso muito bem estruturado, muito bem ensinado desde o começo. E acho que nisso a Poli acaba cobrando a gente bem, né? Exatamente. Eu tinha um professor lá da construção civil, matéria de gestão, que ele sempre falava, olha, não importa o que vocês façam aqui, o objetivo final acaba sendo que vocês vão virar gestores. Eu não sei se vocês vão virar gestores de empresas, mas de alguma forma o principal vai ser isso, vocês vão gerir coisas. Esse é o papel assim, pegando numa média, né, do engenheiro politécnico quando ele se forma, aí pensando no contexto da engenharia civil. A gente vai encabeçar processos, acaba virando um pouco disso. Então, se hoje o que dita esse processo de gestão acaba sendo muito a tecnologia, a gente tem que estar atento ao passo do mercado nesse sentido também. Não só do mercado, mas da gestão pública, tudo tem que agora começar a partir para um viés de resolver as coisas por meio da tecnologia. Não dá mais para ficar esperando que a produtividade de 20 anos atrás é a mesma de hoje, vai continuar sendo daqui para frente, porque os processos estão muito diferentes, o mercado está enxugando, a gente não consegue mais, utilizando os mesmos processos, chegar no mesmo resultado, ou se a gente chega nesse resultado, ele já não é mais o ideal. Então, é importante, nesse sentido, a gente estar preparado desde já a esse futuro que nos aguarda no sentido da engenharia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. A respeito da transferência externa, né? Obviamente, o objetivo do nosso vídeo é mostrar ao máximo a experiência de quem passou na pele, né? Pelo curso da Civil, se expôs, né? Teve ao alcance as oportunidades que a Poli e o próprio curso oferece, que é o network da USP oferece. Mas e a respeito da transferência? Você conheceu, quando foi a primeira vez que você ouviu falar da transferência externa, né? Você tem essa memória? Você conhecia? Talvez eu saiba essa resposta, mas me responde você. Cara, eu ia falar isso até antes, mas eu acho que você acabou plantando a oportunidade perfeita. Nesse sentido, antes de mais nada, eu queria aproveitar para parabenizar vocês pela iniciativa, porque a primeira vez que eu encarei isso como uma realidade, eu nem sabia que isso era possível, foi justamente com o Pedro. Ele chegou para mim e falou: Olha, eu quero ir para a Poli. Aí eu falei, pô, presta FUVEST. Aí ele falou, não, mas tem a transferência externa. Eu falei, pô, cara, eu nunca ouvi falar disso. E aí o Pedro me contou como que funcionaria, como que funciona, e aí eu fui correr atrás de material para ajudar ele a estudar, referência de calendário, como que funcionava, como que não funcionava, e eu não encontrei praticamente nada. Dentro do pessoal que está assim, dentro da Poli, é praticamente um assunto muito pouco debatido, muito pouco discutido, muito pouco conhecido, e nesse sentido eu tive muita dificuldade de te ajudar. Eu lembro disso. Então, vocês abrirem esse espaço justamente para fomentar essa oportunidade é muito bom nesse sentido, porque realmente quantos outros Pedros não procuraram Henriques que também não podiam ajudar e acabou ficando por isso mesmo.
cara ficou na outra faculdade, ou então não conseguiu entrar nesse processo, justamente por não ter esse contato com a oportunidade, que é o principal, né? Eu acho assim, você disse tudo, né? Em algum vídeo aqui, eu tenho certeza que eu comento disso. Para os alunos da USP, o aluno que entra pela transferência é como se fosse o Saci Pererê, é folclore. Essa pessoa não existe. Assim, tipo, as pessoas de dentro, elas têm noção da existência dessa prova. É tipo caviar, sabe? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, tem uma prova aí que eu não sei quando acontece. Inclusive, eu lembro que foi 2015 esse nosso papo. E nesse nosso papo, nesse ano, a gente foi trocar ideia no meio do ano, eu tinha te chamado. Tinha passado o primeiro semestre lá na FEI, eu fazia FEI em São Bernardo, e eu, putz, descontente, né, com todos aqueles sintomas de quem está prestando a transferência. Estava descontente com o lugar, não me sentia à vontade, não me sentia ali, sentia que meu lugar era em outro lugar, que era onde eu sempre sonhei. Eu até comento, né, pinto o cenário, como a gente fala. Eu conseguia na sala, é bizarro falar isso, né? Eu acho que eu nunca comentei isso com o Henrique, mas eu sentava lá na sala da FEI, que ele conhece, inclusive o tio dele que ele comentou, formou em direito, né? Mas fez um pouquinho de FEI. Eu olhava para a galera assim, eu conseguia ver, eu sabia onde que era a formatura, né? A colação de grau, eu conseguia ver o meu colega do lado, subindo de beca, pegando o canudo da FEI e gritando. E todas as vezes que eu me imaginava, eu estava debaixo do palco, olhando como se eu estivesse na plateia. E quando o Henrique me mandava vídeos da Poli, vídeo de formatura, vídeo de Interusp, vídeo do como chama aquele? Do Integra, né? Que assim, até hoje no YouTube você encontra. Nossa, eu conseguia me ver ali, sabe? Era como se fosse outra vida. E eu lembro que até em algum momento eu falei assim, cara, mas será que não é nessa que eu vou aproveitar tudo isso? E foi nessa que eu falei, cara, é um tiro de esperança. Você ter a possibilidade de não se arrepender lá na frente. E para mim, isso, a transferência é a maior chance de você se dar uma segunda chance. Hoje eu tenho certeza, né? Eu até comento com o José, acho que em algum momento já devo ter falado isso com o Henrique, mas muitas vezes você que está aqui indeciso ou indecisa se vai prestar, você está conseguindo olhar só daqui para trás. Você está pensando quantas matérias você vai perder, quanto você vai ter que voltar, quanto falta para se formar, enfim. Mas você fecha o olho para frente. E o momento que eu decidi foi quando eu parei de olhar para trás e falei, cara, o que me aguarda se essa minha realidade mudar? E assim, foi uma mudança drástica. Hoje, inclusive, eu tenho condições de estar aqui, né, de viver, de ajudar as pessoas a realizarem também esse sonho que eu tive, de ocupar essa vaga na USP. Né? São vagas ociosas, mas muito contrário do que as pessoas pensam. Tem vários cursos muito concorridos, né? Até mesmo como esse próprio que a gente está falando de engenharia civil na Poli. Você quer falar para mim que não é concorrido engenharia civil na Poli? E você ter essa oportunidade de não concorrer com as pessoas que estão saindo das principais escolas do país, dos cursinhos mais fortes do país, concorrendo única e exclusivamente com mais pessoas que, assim como você, também não passaram na USP. Se você ainda não fez a sua matrícula, eu sei, no dia que a gente está gravando esse vídeo, ainda não está aberta a inscrição, mas eu tenho certeza que você vai ouvir isso daqui durante o período de inscrição, seja o ano que for. E se você ainda está pensando, você está perdendo tempo, né? Até mesmo dando aquela dica, o Henrique acompanhou um pouco do meu sofrimento, por mais que até mesmo ele buscou algum material da própria Poli, álgebra linear, né, é totalmente diferente. Mecânica até parece alguma coisa, desenho é meio que uma linguagem universal, mas até mesmo da própria Poli, a realidade da transferência descola um pouco. A melhor solução, inclusive, vai ser um dos nossos próximos entrevistados, é você buscar saber de pessoas que passaram por isso. Nada melhor do que saber quem passou na pele o que você quer passar. E foi assim comigo. Virou a minha chave quando eu percebi que eu tinha que dominar o edital, eu tinha que saber quais eram as regras do jogo, que a prova, assim como qualquer outra, tem viés. Então você tem que fazer provas antigas para identificar qual é o viés, e a partir do momento que eu comecei a fazer provas antigas, eu percebi o quê? Que mudava o ano e parecia que a prova era a mesma. Eu já sabia qual era a fonte que estava escrito o texto, eu sabia que a 37 a 38 são questões de funções, da 39 até a 56 é limite, enfim, você decora essas coisas. E não teve dúvida.
ali eu mereci. E se você acompanhar também a nossa outra playlist aqui do canal do YouTube, ouvir várias outras histórias muito também emocionantes, né, inspiradoras, que é a jornada dos aprovados. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Contando um pouco da experiência de quem passa na pele, como foi a trajetória. E eu queria até, assim, eu acho que a gente não tem mais o que perguntar, né? A gente já deu um panorama geral do que você pode esperar de oportunidade na USP, principalmente o que te espera no curso de engenharia civil. Eu não conheço nenhum outro engenheiro civil que pudesse ocupar melhor essa posição aqui. É referência para mim desde 2001. Henrique Cursi, um grande amigo meu, muito obrigado pela sua presença aqui, o seu tempo. Eu sei que daqui a pouco o pessoal está chegando aí, né? A janta tá saindo do forno. Também não quero te atrapalhar. José, se tiver algum recado final, antes até mesmo de uma despedida do Henrique, se puder fazer, pode fazer. Eu acho que é isso. Basicamente, o que a gente tenta trazer aqui não é falar pra você, não, a Poli é linda, é maravilhosa, só coisa boa. Não, a gente tenta trazer meio que a realidade mesmo, sabe? Então, o Henrique contando, pô, essa parte é boa, essa parte é ruim, essa parte é difícil. Pra você realmente decidir, pô, faz tiro pra mim ou não faz. Mas acho que é isso que o Pedro falou também, tipo, sempre tenta olhar pra frente, sabe? A transferência é realmente uma oportunidade muito única, né? Esse ano em específico, o primeiro ano aí que abriu vaga para engenharia civil dentro dos últimos 20 anos, aí a gente não lembra de qual foi a última vez que abriu engenharia civil. Então, sabe, aproveita as oportunidades que aparecem e sempre pensa no futuro, assim, sabe? Pô, é uma dor provisória que a gente fala, né? Pô, estudar, pô, ficar acordado de madrugada, estudando, entendendo, sofrendo, entre aspas, né? Mas, tipo, sabe, é um período de, sei lá, 3, 4 meses ali que você vai dedicar muito forte. De repente, você tá realizando um sonho de estudar na Poli. Eu acho que é muito de o esforço do pulo é o sacrifício do novo. Eu acho que essa foi a legenda da primeira foto do meu primeiro dia que eu postei lá no Instagram quando eu entrei na Poli, foi de sentar ali e saber que eu tinha passado um ano muito difícil, que se me dissessem que eu teria que passar de novo, talvez eu não aguentaria. Mas de no final valer a pena. Você olhar para trás e saber que o que vale não é o final da história, é o caminho. E Henrique, se puder, se tiver alguma palavra de incentivo para esse nosso público, né? A gente até acaba dividindo sempre nos vídeos, falando que existem dois públicos que assistem a gente. As pessoas que elas já estão determinadas a prestar a prova, que elas estão aqui para ouvir aquela mensagem de incentivo, aquele não desiste. E também a gente tem esse segundo público, que são as pessoas que estão indecisas, aquelas assim, poxa, será que realmente engenharia civil na Poli é o que eu quero? Então, se você puder dar um recado de esperança aí, né? Da sua maneira, fica à vontade, o tempo é seu. Olha, nesse sentido, eu não tenho nada a incluir além do que você disse mesmo. Nesse sentido de gastar energia para realizar alguma coisa, muitas vezes pode ser, e eu senti um pouco disso também, pode ser que você gastou tanta energia que você pensa que, poxa, se eu tivesse que fazer isso de novo, eu não conseguiria. Mas é geralmente nessas oportunidades que você faz o que realmente vale a pena. Então, às vezes você consegue dar um salto e isso vai repercutir em tantas coisas boas que não significam simplesmente você ter o canudo da Poli ou ter esse contato com os professores de ponta, mas é realmente o processo da superação. A gente não tem muitas oportunidades, acredito que são poucas pessoas que terminam uma graduação e vão para outra e fazem uma terceira, e são a verdadeira exceção. Então, nesse sentido, é um investimento que você faz em você mesmo e na sua certeza de que você é capaz. Então, vale totalmente a pena, no mínimo, arriscar. Eu acho que, e claro, o arriscar não significa vou chegar lá, sentar na hora da prova e escrever qualquer coisa, vamos ver no que dá. Não, o arriscar significa estudar, significa dedicação, mas o fruto que você colhe, acho que não só para quem não quer, para quem quer trabalhar com engenharia de fato, mas para quem quer ter o conhecimento, porque a Poli, acho que no sentido do que você aprende de você e também do que você entra em contato, é incomparável. Então, espero que eu tenha incentivado um pouco, espero que
tenha funcionado. Eu queria agradecer o convite, queria agradecer a oportunidade de poder falar. Eu, como fui monitor de concreto por 1 ano e fui monitor de estruturas metálicas por 2, e agora na pandemia, eu confesso que eu estava com saudade de conversar com alunos, conversar com o pessoal que está no dia a dia lá na Poli. É uma distância que ninguém gosta, mas por ser necessária, a gente acaba ficando com essa saudade. Agradeço novamente. Bom, pessoal, então para encerrar o vídeo, né, eu até peguei esse daqui para mim, que é um cinturão que vale muito mais do que o Anderson Silva tem, ó. Eu sonhei em ter essa blusa. Hoje eu carrego essa blusa no meu ombro e ela é mais pesada que qualquer cinturão de UFC. Se você sabe o peso que isso daqui tem, se você quer ter uma dessa no seu guarda-roupa, você está demorando muito para ir aqui embaixo e clicar no nosso primeiro link, que é o nosso site. Aqui você vai conhecer o nosso curso e vai saber o que a gente oferece e o que a gente não oferece, para quem é e para quem não é. Você não é obrigado a fazer nenhum curso, mas eu te garanto que com as informações atualizadas e específicas e com todo o suporte que a gente oferece, com certeza o seu caminho vai ser muito mais abreviado do que o meu, que tive que tentar mais de uma vez para conseguir essa realidade de poder bater no peito e falar que eu sou politécnico. Eu acho que, acima de tudo, de trabalhar com engenharia ou não, de poder estar mais próximo do mercado financeiro ou qualquer outra área, tendência ou não, eu queria bater no peito, olhar no espelho e falar: eu sou politécnico. E hoje eu tenho isso e eu sei que você que está ouvindo a gente também quer. Valer a pena. É um período curto de esforço e sofrimento. E eu te garanto que no final vale a pena e é muito melhor do que você imagina. Até hoje eu colho frutos maravilhosos e tenho o prazer de estar tanto com o José e com o Henrique e poder dizer que, assim como eu, eles estudaram na Poli e foram meus colegas de faculdade. Bom, pessoal, já falamos demais, né? Um vídeo bastante emocionante aqui, né? Trouxemos raízes, né? O Henrique, a gente se conhece desde 2001, é uma longa história aí. Tanto eu acompanhei a evolução dele, assim como ele acompanhou a minha. E é isso, pessoal. Eu espero que também essa história tenha te inspirado, te motivado ainda mais a prestar essa prova e levar a sério. Lembrar mais uma vez que tem muita gente aqui que vai prestar como se fosse segue em tiroteio, né? Vale lembrar que das 200 pessoas em média que vão para a segunda fase disputar 85 vagas em média, só 18 pessoas em média são aprovadas. Então, tem uma quantidade de vagas que continuam ociosas justamente pelo fato das pessoas não conseguirem atingir a nota mínima. E além disso, fica a minha segunda sugestão, né, antes de encerrar o vídeo, que é: se você ainda não se inscreveu para utilizar o nosso super app da transferência, a nossa novidade para esse ano, o link está aqui embaixo também. E é isso, pessoal. Falamos demais, já tomamos tempo demais, acho que até a janta do Henrique esfriou. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo vídeo.